Hoje eu estou aqui para poder apresentar para você todas as estratégias, tanto no DeFi quanto também na SEX, que são as exchanges centralizadas, quais são os melhores rendimentos para o seu Ethereum. Nesse momento o mercado vem caindo o valor, pode cair até mais o valor que nós temos agora aqui disponível, e o que importa para você, é o que eu sempre passo para os meus alunos, é aumentar a quantidade de ativos na sua carteira, para que quando o mercado voltar a subir, você tenha mais ativos e faça com que você tenha mais lucro. Resumindo, você vai lucrar na queda. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Então, bora aqui comigo, povo rico, vamos começar falando aqui sobre o staking de Ethereum, né? Para quem não sabe, existem várias formas diferentes de você fazer o Ethereum que está na tua carteira, que seja colocado em um protocolo dentro da rede Ethereum, e ele faça com que você tenha retornos na própria moeda. Então isso é o staking, né? Você aumenta a quantidade de ativos na rede, melhora, obviamente, o desempenho e dá muito mais segurança para a rede, e você tem um retorno em Ethereum para você. Isso pode variar de 2 até 7, 8% ao ano, dependendo do tipo diferente de staking que você vai fazer. Que fique claro, eu não vou falar de pool de liquidez, porque piscina de liquidez não é rendimento, tá, pessoal? A pool de liquidez ela não entra em sistemas de renda passiva, não é multiplicação de ativo. E sim, é você buscar rendimentos arriscando dentro do mercado. Então, nesse vídeo, eu não vou falar de pool de liquidez, que na verdade, nesse momento, não está interessante fazer pool. O importante é que você pegue os seus ativos que estão na carteira e você faça com que eles trabalhem por você, tá? Aí, no caso, quanto mais tempo esses ativos ficam rendendo, mais Ethereum você retém na carteira e automaticamente, quando você quiser fazer a sua venda, quando o valor estiver aí no seu plano de venda, você tenha lucro, tá? É muito importante que você tenha no computador ou até mesmo num caderno, eu prefiro escrito, né? Quais são as suas metas? Qual é a meta de venda que você tem para 2026? Porque 2025 já foi. Já era, tá? Nós tivemos uma alta bem interessante no Ethereum. Eu mesmo acabei vendendo a maioria dos meus Ethereums quando bateu 4.800, tá? Que eu achei que foi um valor interessante. Nesse momento tá 2.900 e pouquinho. Então, eu acredito sim que o Ethereum pode abaixar mais ainda aí para 2.300, 2.200, a gente não sabe, tá? E Ethereum sempre vai ser uma grande força para o mercado de finanças descentralizadas. É a segunda maior criptomoeda do mercado e, tirando o Bitcoin, é a única que realmente eu acredito, tá? Então, olhando aqui o que nós temos à disposição, o que a gente consegue ver, tá? Lido, Coinbase, Kraken, Binance, Rugpool, Frax, são vários tipos diferentes aí que existem. Como você tá vendo aqui, essa é a quantidade de Ethereum em staking, tá? Nós temos aí essa quantidade de validadores. Professor, o que é um validador? Né? É uma pessoa que valida as transações em tempo real nos nós do Ethereum. Né? Ele é um Proof of Staking. Né? Então, quanto mais Ethereum eu tenho armazenado na rede, maior é o meu resultado em operações de nós do Ethereum, e eu tenho a recuperação disso em forma de Ethereum. Né? Então, quem é um validador tem que ter 32 Ethereum nativo, tá? Dentro da própria rede do Ethereum, você pode sim chegar aí a 6 a 8% ao ano sendo um validador de Ethereum, mas para isso você tem que ter uma quantidade muito grande, são 32 Ethereums, então realmente não é fácil você ser um validador. E aí que entram o DeFi em ação, né? A finança descentralizada em termos de protocolos descentralizados, como a Lido, né? Então a gente vê que 24,32% de todos os Ethereums do mundo estão na Lido. Por quê? Porque lá você consegue entrar com qualquer quantidade de Ethereum, você recebe o Ethereum líquido, que é o Staked Ether, e você pode trabalhar com ele na Engine Layer, você pode trabalhar em pool de liquidez, você pode trabalhar em outras alternativas, e com isso facilita, obviamente, a entrada do staking. Só que qual que é o grande problema? É que o rendimento cai bastante, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Então, dos 7% ao ano lá, 8%, cai para 3, 2,5%. Então, o rendimento acaba caindo bastante. O que a Lido faz? Ela armazena até 32 Ethereums das pessoas que vão entrando e ela vai sendo validadora e espalhando aí, no caso, os rendimentos. Uma parte ela pega para eles, outra parte ela pega, obviamente, para a distribuição dos ativos das pessoas que estão entrando, né? Então, a Lido
ela funciona muito bem nesse sentido. Não somente a Lido, tá? Muitas outras fazem isso. Hoje a gente tem várias estratégias diferentes para Ethereum líquido, né, como a Mantle, como a Rocket Pool, entre muitas outras, mas a Lido é a mais famosa, tá? Então a gente vê que 29% a parte aí, né, de porcentagem dos Ethereums estão em staking, né? Então o pessoal que tem Ethereum não tá parado na carteira, né? Tá fazendo staking, e eu sou super a favor. Acho uma perda de tempo e dinheiro você deixar o Ethereum parado na sua carteira. De verdade, eu acho isso uma perda de tempo, tá? E dinheiro. Então você vê aqui que 25,8% nós temos aqui indefinido, 24,2% na Lido, 8,89% na Binance, né, que é o Ethereum direto na Binance. Depois na EtherFi 6,08, Coinbase 5,4, na Figment 4,17, na Kraken 3,81 e assim por diante, tá? Existem várias estratégias diferentes de staking. Vamos ver quais estão valendo mais a pena nesse momento. Então, começando com a parte de staking líquido, né, pessoal? Vamos falar aí da Lido, tá? Ela que é realmente muito fácil de fazer o staking. Não tem segredo, tá? É muito tranquilo, é da rede Ethereum, tá? E nesse momento ela tá rendendo 2,5% de APR. Então só de colocar o Ethereum você recebe o STETH, que é, né, o Staked Ether, que é um token líquido da Lido. E só de ficar na sua carteira ou em outros protocolos, ele vai estar rendendo 2,5%, né? Então, clicando aqui em staking, nós temos sim aí o stake do Staked Ether, né, de 2,5%, mas você tem também outras partes que você pode ganhar mais APY, tá? Então, se você vier aqui na parte de staking, né, você tem aqui algumas informações. Ele mesmo coloca aqui, né? Ah lá, então a gente tem ali outras estratégias que a Lido pode trazer. Nesse caso, né, pessoal, ele usa a Melo. O que acontece? A Lido, ela terceiriza, né? Então ela pega o Staked Ether, ela faz outras estratégias, né, em relação a outros protocolos, e isso pode subir até 6% de APY, tá? Ó, uma coisa eu quero deixar claro aqui para você. Quanto mais protocolo você coloca os seus Ethereums, maiores são os seus riscos, tá? Então, assim, quando você vai colocar uma estratégia, quanto mais estratégia atrelada você tem ao Ethereum, vai aumentando o risco cada vez mais. Ah, mas professor, eu vou deixar o meu Ethereum na hard wallet. Não. A partir do momento que você tira o teu Ethereum e coloca num protocolo, ele já não está mais na sua hard wallet, tá? Ele, na verdade, está no protocolo. E se acontecer um hacking, algum probleminha acontecer em relação a esse protocolo, o que vai acontecer, pessoal? Você perde os seus Ethereums, tá? Então eu sempre pontuo muito isso. Não é só o lado bonito e positivo que existe do DeFi. Existe o lado perigoso e inseguro também. Então, quanto mais protocolo você coloca os seus Ethereums, maior é o risco, beleza? Então, o staking próprio da Lido, você vai estar rendendo aí 2,5%. Outra bacana aqui que nós temos é a Mantle, tá, pessoal? Dependendo da estratégia que você utilize na Mantle, você pode até chegar no 6%, tá? Mas tem que fazer algumas estratégias. Normalmente, o rendimento da Mantle também vai girar em 3 a 4%, tá? E você também recebe o staking líquido da Mantle, tá, pessoal? Então, não tem muito segredo aqui também, né? Então você consegue fazer os rendimentos direto na Mantle. Outra que você consegue utilizar é a Rocket Pool, tá, pessoal? Nesse momento, rendendo pouco menos, né? Na verdade, ela está rendendo menos que a Lido, 2,26% de staking líquido. Então não tem por que eu não fazer na Lido. De todos os stakings líquidos que existe, eu acredito que a Lido é a mais segura. É o maior protocolo descentralizado do mundo hoje, tá? Junto com a Aave. Então, na questão de segurança, eu prefiro a Lido, tá? Outro fator bacana que você pode fazer em relação ao staking líquido é que você recebe esse staking, né? Então, ou seja, aqui na Rocket Pool, você recebe a Rocket Ethereum, né? O RETH. Então, você pode sim pegar e realizar o que nós chamamos de restaking, tá? O restaking, pessoal, é quando você usa um protocolo a mais, tá? Que vai associar ao staking líquido e vai fazer, no caso aqui, um up de staking. Então nós temos aqui, por exemplo, a Engine Layer, tá? Então ao fazer o restaking na Engine Layer, na própria Staked Ether,
aqueles 2,5% sobe para 5%, tá? Sobe para 6%, dependendo da situação. E o que é mais interessante é que quando você usa um restaking, você também ganha outros ativos como recompensa, né? Por que é um restaking? Ele pega o seu staked Ether, ou qualquer outro tipo de Ether líquido, e ele distribui em inúmeros outros protocolos, e com isso você consegue ter impulsionamento de ganhos, tá? Então, por exemplo, aqui na Staked Ether, clica aqui, né, e você consegue colocar diretamente a quantidade que você tem direto na Engine Layer. Um detalhe importante que eu tenho que deixar claro é que quando você faz um tipo de restaking, é importante que você entenda que demora alguns dias para ser liberado. 14 dias em média, tá? Eu mesmo tenho aqui uma quantidade, ó, que é 0,19 Ethereum. Se eu colocar aqui em Managing Balance, repare que eu tenho ainda 13 dias em espera para poder retirar o meu Staked Ether. Por que demora tanto assim, professor? Porque ele usa inúmeras estratégias. E para ir tirando essas estratégias demoram alguns dias. Então, toda vez que você vai fazer um restaking na Engine Layer, você tem que esperar 14 dias em média para poder retirar os seus ativos. Isso não é algo interessante caso você queira vender naquele momento. Tem que esperar aí 14 dias, tá? Isso é importante eu ressaltar. Outra estratégia bacana, essa não é uma estratégia de stake de líquido, né? Ou seja, de você pegar o Ethereum líquido, é uma estratégia de Ethereum nativo, onde você pega o Ethereum e coloca no protocolo para render, tá? Nós temos aqui a Aave, tá? A Aave, ela tá tendo um rendimento bem interessante em determinados momentos, chegou a bater 4% um tempo atrás. Na rede Arbitrum tá rendendo 2,35%. Ou seja, tá rendendo quase igual a Lido, tá? Só que eu prefiro um stake que seja nativo, porque eu tô trabalhando com Ethereum de verdade. E outro fator, eu posso usar o meu Ethereum para pegar um borrow de colateral e pegar um empréstimo descentralizado ou não. Você pode simplesmente só fazer o supply, deixar rendendo o seu Ethereum e não precisa fazer o protocolo de empréstimo. Ou você pode pegar e fazer um protocolo de empréstimo, comprar mais Ethereums obviamente com empréstimo aqui e ir pagando aí média de 3, 4%, ó, como você pode ver, 2,46% ao ano de juros pagando aqui na Aave. Então acho que é realmente algo bem interessante, bem bacana e é uma estratégia bem legal. Aí seria interessante você olhar qual que tá rendendo mais, tá? Por exemplo, na Base não está rendendo bem. Se a gente vier aqui na Optimism, por exemplo, que é uma Layer 2 de Ethereum, já está rendendo mal pra caramba. Então, de todas, a que mais está rendendo aqui é a da Arbitrum, que está rendendo 2,35%. Ela chegou a bater 3,80% mês passado e foi top demais, porque eu tinha Ethereum aqui rendendo, tá? Outra estratégia interessante é o que a Rocket Pool traz para você. Você pode ser você pode apostar em nó, tá? Então você pode ser aqui o que eu falei para vocês de ser um validador, só que ela diminui para 16, tá? Então ela faz uma estratégia onde você tem que ter 16 Ethereums e os outros 16 é a comunidade que acaba estruturando. Então é uma forma de você conseguir entrar como um validador e como você pode ver, aumenta para 3,24% ao ano em Ethereum, mais 10,44% em RPL, que é o token nativo da Rocket Pool. Olha que estratégia bacana. Para você poder fazer esse tipo de staking como validador, não é simplesmente clicar um botão. Então o que eu vou indicar para você? Eu posso até depois fazer um vídeo explicando, mas entra no ChatGPT e coloca requisitos para rodar um node na Rocket Pool. Ele vai mostrar para você todos os requisitos, inclusive como que vai preparar o ambiente, como que você faz, tudo bonitinho, tá? Caso você queira aí trabalhar nesse sentido. Lembrando, para você ser um validador tem que ter PC, tá? Esse é o mínimo da configuração do teu computador, beleza? Tem que ter aqui ó, um CPU bem de boa mesmo, qualquer notebook tem isso, RAM e também armazenamento acima de 500 GB, tá? Então, e tem que ter uma internet boa também, porque senão não vai conseguir ser um validador de nó do Ethereum. Então, a forma que você vai conseguir ter a maior recompensa de todas que eu falei aqui, com certeza é da Rocket Pool, sendo um validador de nó, mas aí já é um pouco mais complexo. De todas,
Se for staking líquido, Lido. Se for staking nativo, a própria Aave está rendendo até que tá legal aí o rendimento. Outra estratégia que eu gosto muito é usar a Pendle com o staked líquido, né? Ou seja, de você pegar os Ethereums que você tem lá na Lido, na Rocket Pool, entre muitas outras aí, né, que eu falei da Mantle, e trabalhar com esse staked líquido aqui nessa plataforma para você ter rendimentos extras. Então, por exemplo, tá? Olhando aqui, existe uma estratégia da RETH, ou seja, Rocket Pool, você faz aqui no caso o stake de líquido dele, você vai receber esse RETH, que é o Rocket Pool, e vai colocar na estratégia chamada de PT. Essa estratégia, pessoal, ela vai render para você mais 2,26%, tá? Então, resumindo, você vai dar um upgrade nos rendimentos da Rocket Pool, tá? Então, é uma estratégia interessante, é uma estratégia que você tem os 2,38 underline que tá vindo já direto da Rocket Pool, mais os 2,26 que você vai conseguir no ano. Então, resumindo, você vai conseguir aí uma média de 5% ao ano na estratégia Rocket Pool líquido mais Pendle, tá? Então, é interessante, tá? Outra estratégia que o pessoal normalmente usa é vir aqui na Aave e colocar também para render os tokens líquidos. Embora eles tenham diminuído bastante essa estratégia, você consegue, ó, mas olha o rendimento, ele já não está valendo mais a pena, são rendimentos extremamente baixos que a Aave já percebeu que não estava valendo a pena, então eles estão retirando o staking de líquido de rendimento. Mas a Pendle ainda você tem essas estratégias, tá? Então eu acho válido você também trabalhar, só que ao mesmo tempo o risco vai aumentando mais ainda, obviamente, porque você está trabalhando com Rocket Pool e Pendle, são dois protocolos, embora sejam bons, existe o risco, tá? Então eu sempre deixo isso muito bem claro e eu quero deixar aqui também um pedido, né? Que você compartilhe esse conteúdo, dá o teu like, né, cara? Olha o naipe do conteúdo que eu tô trazendo para você. E comenta, traz engajamento, porque isso é muito importante para o YouTube poder recomendar o meu vídeo para mais pessoas. Quero também aqui deixar um convite para vocês entrarem no meu grupo do Telegram, grupo gratuito, onde eu trago todas as notícias em relação a DeFi, parcerias, links oficiais, mentoria, tem bastante coisa legal. E se você está procurando curso e mentoria DeFi, eu tenho à disposição a minha mentoria 2026, já está pronta, grupo pronto, alunos já entrando no grupo, já são 80 aulas prontas aí para você, então realmente um curso muito interessante, muito bacana, onde você vai ter o ano todo comigo mentoria ao vivo, plantões, tudo que você puder imaginar. Se num vídeo aqui do YouTube gratuito eu trago essa quantidade de informação, imagina na minha mentoria DeFi. Agora vamos partir um pouquinho para as exchanges centralizadas. Quais são as opções que nós temos para colocar Ethereum nativo para poder render? Vamos começar pela OKX, tá? Nesse caso aqui, a OKX é El Salvador, tá? Então, para você mudar, ela é bem simples. Abre tua conta, o link tá na descrição de todas as exchanges aí que você quiser. Abre a conta na OKX, clica aqui nesse rapazinho aqui e você vem na parte de perfil e você muda a parte onde você tem aqui a conta principal para conta global. Você vai estar aqui, conta global, você muda. E aí você tem aqui, então, a parte de liberações de rendimentos em ativos, né? Então aqui nós temos rendimento no dólar, temos rendimento em Bitcoin e temos rendimento em Ethereum. Nesse caso, pessoal, ele está com um bônus aí, né, de 5% durante 180 dias para novos usuários, tá? Então ele é flexível, olha só, 5%, é um rendimento muito bom, é o rendimento de todos que eu falei aqui, um dos melhores, né? E por falar em OKX, eu estou usando uma estratégia muito legal, que é de futuros na El Salvador, para não ter problema com imposto de renda, e eu estou tendo um desempenho absurdo em futuros, como vocês podem ver aqui. Esse desempenho aí, nós estamos falando aí de praticamente $300 no mês, né? Isso mais ou menos, nem fechou o mês ainda, utilizando um produto que eu tô aqui com um bot, um bot com inteligência artificial, onde ele opera de maneira automática direto na OKX El Salvador. Resumindo, você não vai ter problema de imposto de renda, você vai ter um rendimento muito bacana que está passando de 10% ao mês
automatizado. Ele é um curso de 25 aulas, eu ensino como programar e também te dou a mentoria no curso do Telegram, tá? Então, como você tá vendo aqui, não tive nenhum dia no vermelho, nenhum dia. Somente uma operação, 2 operações que ficaram sem ter lucro, mas também não tive perda, né? Então, realmente o bot tá funcionando absurdamente. Aqui eu consegui mais do que 10%, porque meu capital era de $2.500 e já me gerou $296 em um mês. Então, se você quiser saber mais, tá aqui disponível para vocês, ó, o produto na descrição, baratinho, para você poder entrar. E se você assinar agora o meu produto, eu te dou uma key de graça que custa $100 para você poder usar o bot. Só pagando R$200 no curso, você já tá comigo na mentoria com a key durante 3 anos para usar o bot. Tá funcionando absurdamente, tá? Tem também aqui os ganhos Earn da Binance, que hoje é o mais usado dentro das exchanges centralizadas, né? É o que menos rende, tá, pessoal? Por quê? Porque tem muita gente. Então o rendimento dele vai de 1,33% a 2,4%. No meu entender, não vale a pena, tá? Eu colocaria na Aave, tá? Porque tá rendendo mais do que isso. Mas aí o pessoal acaba colocando, porque deixa o Ethereum lá na Binance e já coloca para render direto na exchange. Eu não gosto de deixar nenhuma criptomoeda numa exchange parada. Eu não curto essa ideia, tá? Mas é uma estratégia. Tem aqui na CoinEx, tá? A CoinEx, ela traz normalmente a parte earn bem interessante, a CoinEx. E ela tá trazendo aqui, pessoal, do Ethereum, olha só que absurdo, tá? Tá rendendo 12,52% até 0,2 Ethereum, tá? Então, é um baita rendimento. Claro, é uma exchange menor, o risco é maior, mas é uma boa exchange. E aqui você tem rendimentos bem interessantes, tanto no dólar quanto no Ethereum, e acima de 0,2 Ethereum, 2,52%. O que você pode fazer? Pega 0,2 Ethereum, né? 0,02 Ethereum e coloca para render, 0,2 Ethereum, e coloca para render na CoinEx. O restante você coloca na Aave, vai colocando várias estratégias. Não deixa somente um lugar, coloca em várias estratégias, porque assim você se protege mais. Na Maxi, também nós temos um earn bem interessante na Maxi, que pode chegar também acima de 5% no Ethereum, tá? Então vamos ver aqui. Ó, então no Ethereum nós temos aqui, ó, um ganho de, olha só que bacana, estão vários ganhos aqui, ó. Durante 7 dias 20%, isso para novos usuários, tá? Depois, outros 7 dias, 8%, 3 dias, 600%, e no flexível, 4,80%. Tá sensacional. Na Maxi tá sensacional. E nós estamos falando aqui de uma top 5 de exchange no mundo, né? Então a Maxi hoje é gigante. Então, rendimento na Maxi, top demais. Se não tiver conta nessas exchanges, link tá na descrição, abre e me ajuda, tá? E por último, separei aqui também a Bybit, que eu sempre trago aqui no meu canal, parceira do canal, que também tá com APR muito interessante, né? Um APR de 5,64 de bônus, né? Ah lá, então ele tem 2,64 mais o APR bônus de 3%. Então, no total, 5,64, um dos maiores APRs aí de exchange centralizado. Olha quantas opções eu trouxe aqui para você. Colocar o teu Ethereum para render, usar um bot para desenvolver, comprar mais Ethereum e usar mais estratégias DeFi e também de SEX. Cara, quem estuda, evolui, conhecimento enriquece e não é só o bolso. O que precisar, estou à disposição, conto com você. Lembrando que o canal tem vídeo quase todos os dias e também o sistema de comunidade, assina aí a partir de R$ 1,99 com aulas exclusivas. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, valeu, valeu. Tchau, povo rico!